Olá, o Via Brasil começa hoje com um passeio pelo povoado de Poxim, no interior de Alagoas. Extensas praias de areias brancas, vazias, com poucas pessoas, sem vendedores, faz você pensar que está no paraíso. Pesca, artesanato e turismo são as principais fontes de renda do povoado. O povoado de Poxim pertence à cidade de Coruripe. Para chegar lá é só seguir pela rodovia L101 em direção ao litoral sul do estado. É preciso ficar atento para não passar direto, porque a rua de acesso é bem discreta. Os historiadores afirmam que os primeiros moradores foram os índios caetés, que batizaram o lugar de Rios de Águas Claras, na língua nativa, Poxim. O tempo passou, mas ele continua cristalino e ainda garante a sobrevivência de quem depende da pesca e da exploração dos recursos naturais. A rua principal é usada para cercar palhas de ouricuri, uma palmeira típica da região. Depois de extraídas, elas são organizadas em pequenos molhos e ficam horas sob o sol até chegar no ponto ideal. Esta é a matéria-prima para a fabricação de vassouras artesanais. Essa cena se repete todos os dias na casa de Dona Rosivan, que acorda cedinho para começar os trabalhos. Ela tem 44 anos e faz vassouras há quase 30. O ofício foi herança da mãe. A minha mãe sempre fazia, aí eu já aprendi de pequena, né? Aí quando eu vim começar, depois que eu vim morar aqui em Poxim, aí aqui assim, a maioria das mulheres vive disso aqui no Poxim, né? A gente vive de artesanato, assim, só vassoura. Aí desde pequena a senhora aprendeu? É, aprendi. E como é para fazer todo esse processo? Antes tem que tirar a palha. É, a gente vai tirar a palha na mata, aí chega em casa, ripa, bota para secar, quando tá sequinha, vai fazer o objeto. Por dia ela chega a fazer quase 500 vassouras. E se você é daqueles que só acredita vendo, eis a prova. Em menos de 1 minuto, ela termina de fazer uma. Apesar das boas vendas, Dona Edivânia ainda precisa trabalhar fora. Ela se desdobra para conciliar a confecção de vassouras ao serviço da roça. Eu só ripo palha à noite. O dia eu tiro, de noite eu macento, quando eu vou dormir é 1 hora da manhã, ripando palha. De manhã boto aí na picha para secar, aí vou para a roça. Trabalho na roça. Inclusive mesmo aquele ali é roça, tudo é minha ali. Naquele tombo ali, aí trabalho de inverno a verão, fazendo as palhas e cuidando na lavoura. Todo dia vai para a roça e faz vassoura? É. A gente para viver tem de lutar, batalhar. A vida no lugar é tranquila. Muitos ainda passam tempo livre na praça, sem se preocupar com a correria, o barulho e a violência das grandes cidades. E foi a partir deste ponto que o povoado começou a se expandir, segundo Ademar. Ele é agente pastoral da Igreja Católica e diz que o surgimento do povoado está relacionado à religiosidade. Conta-se a história que foi encontrada uma pequena imagem de São José, que foi feita uma capelinha para ela, e daí começou essa devoção, essa de amarrar fita, de acender vela, e as pessoas vindo de outros lugares, porque passou a ser assim muito famosa, e outros passaram a morar na redondeza e formou um pequeno lugarejo. Segundo ele, a movimentação do lugar atraiu a atenção da coroa portuguesa, já preocupada com as invasões holandesas na região. A localização era considerada privilegiada porque tinha acesso pelo rio e pelo mar. E aqui tinha uma grande devoção a São José, chamado de São José do Poxim, e daí aqui passou a ser Vila Real. A igreja de São José, antes chamada de freguesia, foi criada pelo bispo de Olinda em 1718 e tem estilo barroco, semelhante às construídas em outras partes do litoral de Alagoas e de Pernambuco, nos séculos 17 e 18. As características do prédio foram completamente preservadas. Já a imagem do padroeiro do lugar, São José, não é mais a original. A gente não sabe por que quando a coroa portuguesa ampliou a igreja, já que era uma pequena capela e ela passou a ser esse porte normal para uma matriz, ele trocou, foi trocada, a pequena imagem de São José passou a ficar guardada e foi colocada outra imagem no local. O altar é imponente e quase toca o teto.
Há 6 anos, profissionais do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional, vieram aqui e constataram que ele seria revestido de ouro, o que não aconteceu porque a sede administrativa da cidade foi transferida para Coruripe e esta igreja deixou de ser a matriz. Bem em frente à igreja centenária, há outras evidências da passagem da coroa portuguesa, o Marco do Cruzeiro, símbolo do poder e da glória dos governantes do passado. A praça não guarda apenas a história do lugar. Ela é palco das apresentações culturais, como o Mané do Rosário, originário do Poxim. A banda fanfarra quebra o silêncio do lugar e atrai os moradores, que vão às portas assistir tudo de camarote. Segundo os brincantes mais antigos, esse folguedo surgiu por volta de 1800 durante as comemorações de São José, padroeiro da cidade. À época, não era permitido que negros e brancos estivessem no mesmo ambiente, muito menos numa confraternização. Mas um escravo criou um método de participar com toda a comunidade local. Ele se vestiu com roupas parecidas como essa, multicoloridas e com um véu sobre o rosto para não ser identificado. Em todo o caminho, ele fazia brincadeiras como um palhaço moderno e cativava a população. Mas na hora de ir embora, quando perguntavam o seu nome, ele dizia apenas que era Mané. Como usava um rosário, ficou conhecido como Mané do Rosário. E desde então, esse folguedo nunca mais foi esquecido pela população de Poxim. Eu comecei, era pequena, junto com a minha avó, que é a bisavó da minha avó. Foi quem deixou essa brincadeira. Então, quando a minha bisavó morreu, a minha avó disse que não ia deixar ninguém tomar. E eu fiquei brincando pequenininha, miudinha, com meus 7 anos por aí, e comecei a brincar Mané do Rosário. E desde então nunca parou? Nunca parei. A minha avó morreu, tomei conta. Todo mundo aqui no Poxim disse que o Mané do Rosário ia se acabar. Mas eu disse que enquanto eu estivesse vivo, se eu já estivesse no altar, eu não deixava o Mané do Rosário se acabar. Estou aqui junto com o Mané do Rosário e todo o meu pessoal. A dedicação não foi em vão. Como forma de reconhecimento, ela recebeu o título de Patrimônio Vivo da Cultura Alagoana, concedido pelo governo do estado. Eu quase que morri. Quase que me deu um negócio no coração de alegria. Mas não chegou a chorar, não. Ah, foi que eu chorei mesmo. Mas tudo isso de alegria, né? Chorei aqui para Deus e o mundo ver, aqui na Porta de Glória São José. Contente. Contente. 8 dos 21 filhos de Dona Traíra participam do Mané, sem contar os netos. 2 deles estão aqui, ó. Eu gosto de estar brincando, porque tem muita gente para a pessoa brincar. Dá para se divertir um bocado. Dá. E quando você sabe que vai ter a festa, já dá aquela vontade de vir logo? Dá. No primeiro dia que sai. É mesmo? É. Deixa tudo em casa e corre pra cá. É, tudo. Quem é que lhe arruma? Minha avó. Ela mesma que dá um jeito. É, e tem vezes que é eu e o meu primo. Eu vim, comecei a brincar aqui na praça, nós arrodeamos a rua, as ruas aqui. Aí depois nós paramos aqui, fomos, se arrumamos, fomos pra casa. Ainda nessa edição, vamos conhecer as praias de Poxim. Nas cidades cortadas por ciclovias, a bicicleta se tornou a grande opção para fugir dos engarrafamentos. E para quem gosta de um transporte, digamos assim, mais personalizado, em Fortaleza existe um montador de bikes. Você pode escolher as cores, se tem ou não cesta, o pedal, o selim e ter certeza de que aquela bicicleta é única. Tá indo visitar amigos, tá indo numa padaria, tá indo no supermercado, coisas mais perto, né? Vale a pena mesmo? Vale demais, a bicicleta é muito boa mesmo, é uma delícia assim, andar de bicicleta, porque é uma questão de liberdade, né? E é mais rápido e é seguro, e agora que tem com as ciclovias, né, é ótimo. Sani trocou o interior de São Paulo, São João da Boa Vista, por Fortaleza há 1 ano. Acostumada à tranquilidade, teve que se adequar ao pesado trânsito de uma cidade grande. E nada é mais inteligente do que substituir 4 por 2 rodas, 800 quilos de um carro 1000 pela magrela
de no máximo 11 quilos. Um grande emissor de dióxido de carbono por um veículo que no máximo emite som. Fortaleza já ocupa a 3ª posição entre as capitais brasileiras quando o assunto é ciclovia. Já são 74 quilômetros, passando pelas principais ruas e avenidas da cidade. Isso muda a vida das pessoas, fazendo da bicicleta muito mais que um meio de transporte, um conceito sobre 2 rodas. É a gente ir crescendo sustentavelmente, né? A gente ir conquistando as pessoas e contribuindo para uma cidade melhor. Frederico é bancário há 12 anos. Formado em engenharia mecânica, uniu o útil ao agradável a fazer de um hobby um negócio. Graças a uma rede de fornecedores, consegue produzir até 5 bicicletas personalizadas por mês e criou uma nova profissão, o designer de bicicleta. Para isso, não precisa de escritório nem oficina. Trabalha na sala da casa do pai, onde apenas monta as peças que vêm de várias partes da cidade. A gente trabalha com vários fornecedores, né? Desde o quadro até a cestinha. Então a ideia é a gente juntar o que há de melhor nessas pessoas, nesses profissionais, montar uma bicicleta única. Depois de prontas, as bicicletas custam entre R$ 580 e R$ 750 reais e precisam de 2 semanas para ficarem prontas. Num sistema desenvolvido por Frederico, que acaba beneficiando o Wellington, que mora na cidade dos funcionários e tem uma loja de peças para bicicletas. É muito mais interessante eu compartilhar isso com pessoas que têm talento, que trabalham com isso, que podem fazer isso. E aí, dessa forma, a gente está mobilizando mais pessoas, está gerando renda para essas pessoas, né? Está distribuindo, né, o ganho da atividade. Aumentou muito o serviço, bicicleta, vendas, tudo. Ou seja, quanto mais ciclovia... melhor, né? Mais clientes. Mais dinheiro no bolso também. Com certeza. E se a intenção vale, eles já podem comemorar. Cerca de 54 milhões de reais devem ser investidos nos próximos 15 anos na implantação de 153 novos quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, fazendo da capital da luz a capital do silêncio. Aprendemos na escola sobre os personagens da história do Brasil através dos fatos que afetaram o nosso país. Da descoberta, à vinda da família real, à República. Um professor de História do sul do Rio de Janeiro se dedicou a pesquisar a vida da imperatriz Teresa Cristina e publicou um livro com as curiosidades sobre a vida dela. A princesa Isabel tinha 3 meninos. Briga na certa, mesmo na família imperial. O mais velho, Pedro, adorava coxa de frango frita. Um dia se atrasou para a refeição e os mais novos, Luiz e Antônio, se serviram. O príncipe fez um escândalo quando viu que não sobrara nenhuma para ele. A imperatriz Teresa Cristina, como boa avó, deu um jeito. Foi para a cozinha, desfiou o peito de frango, envolveu na massa de farinha de trigo, deu a forma de uma coxa, passou na farinha de rosca e levou a panela para fritar. Pedro adorou e o salgado inventado pela vovó virou o lanche preferido dos príncipes. Essa é só uma das histórias que são contadas nesse livro sobre Sua Majestade Imperial Dona Teresa Cristina, escrito pelo professor emérito e pesquisador Rogério da Silva Tscheder. Rogério, como é que você descobriu essas histórias, né, que retratam uma imperatriz tão preocupada com a família, com os assuntos de casa? Bom, desde a minha mais tenra infância eu tive tendências monárquicas e procurei ingressar no movimento monarquista que havia no Rio de Janeiro. Neste grupo fazia parte uma senhora que serviu
na corte, ela trabalhou em palácio. Eu não sei exatamente qual era a função dela, porque eu era muito pequeno e ela já bem idosa, cabeça muito branca, mas era uma pessoa muito simpática, muito agradável e que contava minúcias, contava detalhes da vida em palácio, dizendo que a imperatriz gostava de ensinar a fazer crochê, tricô e das suas tendências à culinária. Tem outras histórias da imperatriz na cozinha? Ela apreciava os bons pratos. Aliás, o prato preferido dela era uma peixada. Era o que ela mais gostava. Mas ela trouxe para a cozinha imperial os pratos da terra dela. Ora, sendo ela italiana, quando a gente imagina os pratos da terra dela, era o macarrão, o talharinho, o canelone, o ravioli, o nhoque. Não existia isso aqui. A nossa comida era simples: arroz, feijão, angu, carne, verdura. O senhor falou da origem italiana da imperatriz, né? Ela teve algum papel na imigração italiana para o Brasil? Ela promoveu o advento da imigração italiana de maior força, porque coincidiu também com a unificação da Itália, ou seja, a Guerra Civil na Itália. E houve uma imigração muito grande. Essa imigração procurava sempre países onde fossem mais bem acolhidos. E que país não seriam eles mais bem acolhidos do que aquele em que a imperatriz era uma italiana? E por que mãe dos brasileiros? Porque ela foi uma mulher extremamente caridosa. Ela tinha um coração magnânimo e ela se aproximava das classes menos favorecidas. Ela foi realmente a mulher que mais obras sociais fez no Brasil. E caridades. Ela tinha o seu pecúlio pessoal. E desse pecúlio pessoal, ela tirava um percentual e todos os meses dava às famílias menos favorecidas através de emissários que essa gente nunca soube quem fornecia aquele dinheiro. Durante uma epidemia de cólera morbus que houve no Rio, ela deixou de ir a Petrópolis, que era a paixão da vida dela, para ficar dando assistência à Santa Casa de Misericórdia, junto com as enfermeiras nos hospitais. E aqui no livro o senhor conta que ela era apaixonada por arqueologia. Ela era chamada imperatriz arqueóloga. Quando moça, antes de vir para o Brasil, ela trabalhou nas escavações de Pompeia e de Herculano, inclusive também tirando do seu bolsinho particular para financiar escavações. E foram 46 anos como imperatriz, e ela realmente adotou nossa terra, né? Ela se tornou brasileira. Ela diz nas suas últimas palavras ali: Brasil, terra que nunca mais verei. Não é? E a despedida dela é chocante, é até romanceado. Não é? Ao descer naquela trágica e traiçoeira madrugada de 17 de novembro, as escadas do Cais Faru para se dirigir-se à lancha que a levaria ao navio para onde ela iria ser exilada para a Europa. Idosa, com muito sacrifício, em meio à chuva, ela se ajoelha na escada e beija o solo do Brasil. Demoradamente. Foi uma cena patética que provocou choro até nos marinheiros mais rudes que assistiram à cena. Eu, então, decidi escrever um livro. E deu-me muito trabalho, porque também isso foi uma verdadeira colcha de retalhos, um patchwork literário, histórico e cultural, que cata aqui, cata colar, para poder compor a vida de Dona Teresa Cristina. É uma personagem histórica que merece ser conhecida, né? Exatamente. Estou curiosa, professor. Vou devorar esse livro. Será um prazer ofertar. A São Paulo do cimento, dos prédios gigantes, está se repaginando. Prédios com jardins verticais mudam a paisagem e é o que você vai ver no próximo bloco. A seca traz de volta personagens curiosos como os previsores de chuva. No Nordeste, a observação da natureza ajuda a dizer se vai ou não chover. Em Curitiba, o homem mais procurado é o especialista em forquilha, o furador de poço. Quem vê a cena não entende, nem sempre acredita. Nunca vi não, mas... Ele é mágico, é um cara mágico. O homem que caminha concentrado, segurando uma forquilha, é um furador de poço, que também pesquisa o lugar certo para fazer o serviço. A única ferramenta é essa aí, um galho de amoreira, que, segundo ele, entorta onde tem água debaixo da terra. A veia fraquinha, ela vai descendo devagarzinho assim, ó, né? Devagarzinho. Aí quando é mais forte, ela vai descendo 10 de uma vez. Ah, essa é boa, hein?
Se a gente furar aqui tem água? Tem água. Certeza? Certeza. Forquilha bem calibrada, que aponta onde tem pedra e dá até a profundidade do poço a ser cavado. A fundura aqui é abaixo de uns 25 para aí, 25 metros. É uma técnica muito antiga que pode ser explicada pela radiestesia, uma suposta sensibilidade a radiações emitidas pela natureza. Nesse caso, as ondas que saem pelos veios d'água no subsolo. Um mistério que seu Jair chama de dom. Acho que é Deus que deu pra gente, né? Fizemos um teste rápido ali mesmo. Ou esse lugar é completamente seco, ou eu não levo o mínimo jeito para a coisa. O seu Jair chega a fazer até 5 trabalhos desse por mês, a maioria na zona rural. E a sensibilidade dele tem um preço. Ele cobra de 100 a 150 reais para apontar onde tem água. E não tem erro, né, seu Jair? Não tem. O senhor garante? Garanto. Mas será que funciona mesmo? O rapaz ali é bom mesmo para furar a poça. Isso aí é verdade mesmo, que eu já vi ele fazer aqui, então eu acredito e eu vi ele fazer aqui. Esse comerciante, que queria baixar o valor da conta de água, resolveu contratar o seu Jair. A forquilha entrou em ação e mostrou o local exato. Não deu outra, deu água. Pegou a varinha, torceu mesmo, eu falei, oxe, tem água mesmo. Pode furar aí mesmo, e deu água. Minas Gerais é o maior produtor de queijo do país e o mais típico é fabricado principalmente nas serras da Canastra, Araxá e no Cerro. Junto à goiabada forma uma sobremesa típica da culinária mineira, o Romeu e Julieta. E hoje você vai aprender a fazer aqui no Via um bolo que leva estes 2 ingredientes. Uma delícia! Anote aí a receita do bolo Romeu e Julieta. Na maioria dos currais em Minas, logo cedo, o som mais comum que se ouve por aqui é este. Belezinha a outra. Vaca de leite é tratada com carinho, tem até nome de gente. Vanessa, Vanessa. Bom tratamento para que ela fique relaxada e dê leite com fartura. Vem aqui litro, né? Tá vaca na sombra, quietinha, né? Dá muito leite, né? Agora quando agita demais não dá em nada. E mesmo que a fazenda não seja voltada para a produção leiteira, difícil é encontrar uma que não tenha uma vaca de leite. Todo mês você tem sua renda no leite. E o de corte é anual mesmo. A gente quando tira para despesa para beber, para poder fazer queijo, requeijão. Segundo a Emater, Minas Gerais é o maior produtor de leite do país. Volume estimado em 11 bilhões e meio de litros por ano. Neste laticínio, são processados 30 mil litros por dia. 10% são transformados em queijo Minas Frescal. Quando a gente mantém essa forma de produzir, você está mantendo as tradições, as raízes. E dessa forma, esse mercado se torna muito atrativo e interessante. O modo artesanal de fazer o queijo mineiro foi tombado em 2008 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, por causa da importância cultural, não só para Minas Gerais, mas para todo o país. E tão grande quanto a paixão dos mineiros por essa especialidade é a quantidade de receitas que se faz com um queijo. E a Ana Carolina Miranda é chefe de cozinha e vai nos ensinar uma hoje. É o bolo de queijo mineiro com goiabada, um casamento perfeito, né, Ana? Um casamento perfeito, que é o nosso tradicional Romeu e Julieta, que é a mistura do salgado com o doce. E hoje não poderíamos deixar de resgatar a nossa infância. Lá a fazendinha da vovó, aquele bolinho quentinho saindo do fogão a lenha. E hoje vamos preparar uma receita que vem de geração em geração, que era da minha avó e veio passando. E hoje vamos fazer o bolo de queijo com goiabada. Então, vamos aos ingredientes. 6 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, 2 xícaras de chá de açúcar refinado, 1,5 xícaras de farinha de trigo, 400 ml de leite, 1 colher de chá de fermento em pó, 400 gramas de queijo Minas curado ralado, é quando ele não solta mais o soro, 200 gramas de goiabada, de preferência cascão, que possui as sementinhas da goiaba picados em cubo. Primeiro batam os ovos, o leite e a manteiga no liquidificador. É importante começar com esses ingredientes. A gente sempre bate os ingredientes líquidos por causa do ovo, para ele não deixar o sabor acentuado do ovo. Por quanto tempo, mais ou menos? Uns 5 minutinhos. Em seguida, coloque o açúcar, a farinha de trigo e deixe bater por mais 5 minutos. Numa vasilha, despeje a massa.
Acrescente o queijo Minas ralado e o fermento em pó. Misture levemente até o fermento dissolver. Polvilhe os cubos de goiabada na farinha de trigo antes de misturá-los à massa. Ana, por que passar a goiabada na farinha de trigo? Para selar a goiabada, para ela não descer para o fundo da forma do bolo, para ela ficar no meio do bolo. Numa forma untada com manteiga e farinha, despeje a massa. É hora de assar. Essa é uma assadeira para fogão a lenha. Quanto tempo? Essa forma aqui no fogão a lenha, ela vai de 40 minutos a 1 hora. E se for num forno convencional? No forno convencional, ela vai pré-aquecer o forno a 170 graus e vai de 30 a 40 minutos também. Assado, espere o bolo esfriar. Depois vire com cuidado para desenformar. Com um cafezinho quente e um queijo do lado, tá pronto o lanche com a cara de Minas Gerais. Bom, né? Em cidades grandes como São Paulo, cercadas de prédios e concretos, áreas verdes são muito importantes. Não só para refrescar o ambiente, mas também por causa de um visual mais leve na cidade. Daí vem a ideia dos jardins verticais. É o que mostra a repórter Ananda Epo. Montar fachadas inteiras de prédios com jardins verticais finalmente agora é uma tendência na São Paulo de concreto. O revestimento alivia a dureza da cidade e cria ilhas de respiração, onde sobram ilhas de calor. No centro da capital, por exemplo, as paredes dos prédios absorvem o calor e chegam a aumentar a temperatura em até 10 graus em relação às áreas mais verdes da cidade. Mas é possível fazer a diferença. Este prédio na Zona Sul é um exemplo de integração da construção civil com áreas verdes. No último andar, sobre a garagem, há uma enorme cobertura de grama amendoim, arbustos da Mata Atlântica e árvores recém-plantadas. Até o horizonte de prédios ganha outro ponto de vista diante de um tapete verde como este. E uma olhadinha lá embaixo já anuncia uma praça elevada construída num nível acima do terreno alagadiço, próximo ao Rio Pinheiros. Tem lugar para caminhar e também para sentar e ficar perto dos conjuntos de jabuticabeiras. Ao fundo, um conjunto de palmeiras esconde o muro que divide terrenos e ajuda a fazer de conta que as árvores do vizinho são daqui também. Dá uma impressão de continuidade. Mas e quando não se tem espaço para plantar na frente de um paredão? A solução é o jardim vertical. Aqui o muro acompanha a rampa de automóveis. Por isso, há um mínimo de profundidade para não atrapalhar. Mas a área verde é grande, 70 metros quadrados, cobertos por 4.000 mudas de capim-barba de bode e da herbácea barba de serpente. 2 tons de verde plantados em linhas, exatamente como o desenho listado do prédio. Tudo foi plantado com irrigação automática em tijolos como esta amostra em miniatura. A parte de cima sustenta o nível superior. O côncavo é onde vai a terra e os espaços vazados evitam que a umidade passe para a parede de trás. Foi a opção mais barata encontrada pelo autor do projeto, o paisagista Benedito Abud. Cada vez mais os terrenos são menores, são mais caros, precisam ser utilizados com equipamentos, com o uso das pessoas e praticamente não sobra lugar para o verde. Então o jardim vertical, ele te afasta o muro psicologicamente, ele aumenta a sensação do espaço e ele não ocupa lugar. O paisagista é um dos que estão levando a tendência dos jardins verticais aos prédios residenciais de São Paulo. Este, na Vila Madalena, incorporou o verde a uma lateral inteira da construção. Já que não tem aberturas, a chamada empena do prédio foi transformada num gigantesco jardim. São 120 metros quadrados cobertos com forrações, buquê de noiva com mini flores brancas, peperômias variegatas, eras, samambaias e barba de serpente. Nessa parte em que a planta ainda está se desenvolvendo, dá para você ver que o vaso está encaixado numa armação plástica. Ela é assim,
de plástico reciclável com 3 espaços para vasos, com um furo para passagem da irrigação. Os módulos se encaixam e são parafusados na parede. À medida em que a planta cresce, toma conta da armação, que fica só o verde, com a vantagem de substituir facilmente as plantas que ficam feias. Quanto mais prédios assim, mais aconchego na cidade e mais saúde para os moradores. E daqui a pouco, no próximo bloco, um biólogo domesticou um falcão que atende a todos os chamados dele. Voltamos já já. O presidente Juscelino Kubitschek, sempre que tinha um tempinho, ia passear com a família e os amigos pelo Lago Paranoá, na lancha Gilda. O presidente morreu, a lancha foi esquecida, acabou afundando. E depois de anos abandonada, Gilda foi restaurada por um empresário e vai funcionar agora como uma sala de aula no Lago Paranoá. Ela era a queridinha de Juscelino, charmosa, vistosa, sofisticada e fazia jus ao nome. Se jamais houve uma mulher como Gilda encarnada nas telas do cinema pela encantadora Rita Hayworth, jamais houve uma lancha como Gilda. Amigo e braço direito do ex-presidente, o coronel Eliodoro, hoje com 96 anos, lembra dos passeios no Lago Paranoá. Deu um problema no lago, que ondas que empurravam a lancha, em vez de facilitar. Ele nem se incomodava com isso, não. A gente ficava um aperto. Os militares não deram muita bola para Gilda, que afundou. Retirada das águas, viveu dias de abandono. Até que em 2003, este empresário decidiu restaurá-la. Trouxe especialistas do Rio de Janeiro e do Pará. Foram 6 anos para reconstruir a carcaça, toda de madeira de lei. Aí veio a novela dos motores, de 1930. Peças foram importadas, outras fabricadas sob medida. Agora, o mais difícil mesmo foi refazer esta parte aqui de dentro. Era onde o presidente Juscelino recebia convidados, ficava com a família, era um momento de intimidade dele. Por isso, não há fotos. Mas, depois de uma pesquisa minuciosa, ficou tudo do jeitinho como era. Até, olha só, com as cortinas da época. Restaurada, Gilda volta a chamar atenção em Brasília por ser a única embarcação de madeira da cidade. E uma das maiores, tem 15 metros de comprimento e pesa 25 toneladas. Depois de 11 anos de trabalho e R$600 mil investidos, em breve todos vão poder conhecer a Gilda de perto. E ela também vai funcionar como uma sala de aula ambientada na década de 60. A gente vai trazer turmas de 20 crianças e vamos oferecer o marinheiro e o barco vai fazer um passeio pelo lago e a professora de História, vai dar uma aula sobre o Juscelino Kubitschek. O encontro do Rio com o Oceano Atlântico muda a paisagem da praia de Poxim, no litoral sul de Maceió. Que tal caminhar por quilômetros de areia branca sem encontrar ninguém? Bom, né? O rio Poxim não dá apenas nome ao povoado. Ele garante o sustento de dezenas de famílias da região que vivem da pesca. Muitas vezes o peixe é tratado ali mesmo. As lavadeiras também passam horas no local para garantir a renda. O trabalho é pesado, mas também tem momentos refrescantes, literalmente. O rio corta praticamente todo o povoado e serve de acesso para um dos mais belos destinos do litoral sul, a Praia do Poxim. Para chegar lá, nossa equipe embarca numa canoa bem simples, de madeira com um pequeno motor. No percurso, observamos cenas peculiares. Esta mulher lava os pratos numa pia feita de madeira dentro do rio. Mais à frente, há até um estacionamento de embarcações, um pequeno porto. Pontes de madeira como esta aparecem até obstáculos para a navegação, mas passamos por elas sem dificuldades. A beleza do lugar é multiplicada pelo reflexo do rio. Em alguns pontos ele se confunde com um vasto espelho natural.
A mata ciliar é preservada em toda a extensão. O verde parece até um cordão de isolamento usado para preservar o local da ação do homem. A proximidade com o mar faz com que a água doce fique salobra e a vegetação do mangue predomine no cenário. Mas essa não é a única mudança. O ambiente estuarino, criado pela mistura do rio com o mar, é um dos ecossistemas mais ricos do mundo. Depois de navegar por meia hora, avistamos imensos coqueiros que anunciam a chegada. Nós chegamos à foz do rio Poxim. Ele deságua numa bela praia que leva o mesmo nome. O local é praticamente deserto. Por aqui não há nenhum tipo de serviço. O único e principal atrativo é a beleza natural. Olha só, a areia é branquinha e bem fina. E a praia de águas cristalinas e térmicas, magiadas por esse belo coqueiral. Encontrar alguém por aqui é quase tão difícil quanto poder apontar alguma falha nesse paraíso natural. O cenário é paradisíaco, encantador. Difícil olhar e não se encantar com a paisagem inexplorada. Os discretos visitantes contemplam um visual que parece até uma tela. Deste lado, os coqueiros fazem a moldura natural. Do outro, o pacífico balé das águas, que termina na areia, completa o quadro. As águas cristalinas e calmas também proporcionam entretenimento. Um legítimo spa natural que encantou os turistas pernambucanos. A praia é maravilhosa. Essa foi a primeira praia que eu vim que realmente gostou, né? Porque é praticamente uma praia deserta, né? E é muito limpa, muito agradável. Realmente, assim, todas que a gente foi até agora, essa foi a melhor que eu achei. Na praia do Poxim, nada se perde, tudo se transforma. As palhas de coqueiro servem de cobertura para essa cabana rudimentar, lugar de abrigo para a família de Tarcísio. Debaixo de uma sombra agradável, ele nos conta que veio trabalhar em Maceió e ficou apaixonado pela capital alagoana, onde mora há 30 anos. O romance pelo litoral do estado nunca acabou e o novo capítulo dessa história de amor se passa em Poxim. Esse paraíso eu conheci através de uns colegas que moram aqui na Lagoa do Pau, povoado Lagoa do Pau. Aqui pertinho? Aqui pertinho, próxima à praia. Eles te chamaram para fazer uma visita, divulgaram? Isso, nós me chamaram, foi um passeiozinho de véspera de ano, e aonde eu dei uma volta aqui na região e me apaixonei aqui pela região. E sem interferências, a natureza fica plenamente conservada. Isso favorece até a passagem de espécies que não costumam ser vistas em áreas mais frequentadas. O cearense Alisson garante que viu outros visitantes por aqui. O rapaz até teve a impressão que se tratava de um tubarão, mas na verdade era um botozinho que estava ali dando uma voltinha e a gente foi lá ver. Então não teve susto, né? Pelo contrário. Graças a Deus, não. Uma boa surpresa? Uma boa surpresa. Nunca tinha visto, então a gente fica surpreso com as maravilhas que Deus criou. E ao olhar o belo horizonte, um pontinho no oceano chama a nossa atenção. No mar semiaberto encontramos um pescador solitário, nativo de Coruripe. Seu Cícero mora no Poxim desde garoto e começou a pescar ainda na infância. Eu comecei pescando tarrafa assim, depois dei para sair para fora e acostumei e pesquei muito aí fora. Pescava de barco em alto mar? Era de jangadinha, comecei a pescar. Foi. Isso há muitos anos? Há muitos anos. Agora é hora de ir contra a correnteza e subir o rio. As raízes do manguezal servem de abrigo para aves. De tão vasta, a vegetação forma um verdadeiro labirinto. E é preciso conhecer os atalhos para chegar às lagoas do Poxim. Aos poucos, o rio fica mais raso. Em alguns pontos como esse, a profundidade é tão pequena que a gente tem que descer aqui da canoa e ir empurrando para poder passar, já que a pequena hélice do motor acaba batendo aqui tanto na vegetação quanto nesses bancos de areia. E é preciso ir à moda antiga mesmo, empurrando um bocadinho e acompanhando todo o curso do rio. O assoreamento pode ter sido provocado pela construção de imóveis às margens do rio. Com o passar dos anos, os efeitos logo são percebidos.
Apesar da interferência humana, a natureza ainda está preservada na região. Depois de meia hora, rio adentro, as baronesas se descortinam e revelam a bela e imensa lagoa escura, uma das pessoas capacitadas para treinar aves de rapina no Brasil. Esta arte é mais comum na Europa. Para ser aceito, é preciso pelo menos 2 anos de aprendizagem e ter uma licença, porque as aves de rapina são protegidas por lei federal. E em Visconde de Mauá, no sul do Rio de Janeiro, um biólogo conseguiu treinar um gavião. E ele mostra o que é necessário para praticar a falcoaria. Imagine poder controlar uma das aves mais rápidas do mundo com apenas um som. Ou um pequeno movimento no braço. Olhando assim, parece até simples, mas este é um gavião asa de telha e domesticá-lo é praticamente impossível. A espécie selvagem faz só o que quer e quando quer. Tem em torno de 56 centímetros, geralmente é arisca e não permite a aproximação de humanos com facilidade. É uma das poucas aves de rapina que caça em bando, uma estratégia para capturar presas maiores ou difíceis de serem perseguidas por um único indivíduo. Esse tipo de gavião se alimenta de gambás, serpentes e coelhos. Num voo de caça, eles podem atingir a velocidade de 60 a 80 km por hora e possuem audição e visão 8 vezes melhores que a nossa. É como se a gente fosse um observador privilegiado, né? A gente consegue ver coisas que seriam difíceis de ver sem ter um pássaro que convive com a gente assim, sem medo, né, de perto. A gente não pode esperar que ele entenda a gente. Nós é que temos que entender o animal para conseguir interagir com ele, da maneira deles, né? Há 16 anos, o Tiago resolveu se dedicar à arte da falcoaria, uma prática milenar. Tem aproximadamente 4.000 anos. A falcoaria ela surgiu como uma forma de obtenção de caça, né, de alimento. Até hoje ela é praticada em alguns países como meio de vida, né, e como hobby. A falcoaria também foi utilizada como esporte aristocrático, onde só participavam reis e dada pela Unesco como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. No mínimo, são necessários 2 anos de aprendizagem para conseguir criar, treinar e cuidar de aves de rapina. Elas são espécies protegidas por leis internacionais e estaduais. Sempre observei os animais, né, na natureza e com 13 anos, mais ou menos, eu comecei a aprender. Eu entrei em contato com um falcoeiro e comecei a acompanhar o trabalho dele, comecei a ir aprendendo, né? E a praticar também. Com 15 anos eu fui para o zoológico de Volta Redonda, comecei a trabalhar com reabilitação de aves e aí fui fazer faculdade de biologia, fui seguir essa área aí, né? Até agora, ele já devolveu 10 aves à natureza, uma realização profissional que abriu portas para outros sonhos. Hoje, ele recebe turistas de diversas partes do país interessados em conhecer os mistérios do mundo animal. Eu achei lindo, muito, muito bonito, porque é uma coisa que te traz sensações assim de vida selvagem. E a sensação que eu tenho é que o Tiago ele é um intérprete, né? Ele faz uma leitura assim, propícia para que ela possa dar os seus voos e voltar para ele. Coisa emocionante.
A Paula não resistiu, segurou o nervosismo e experimentou a sensação de ter um gavião ao alcance das mãos. Foi minha primeira experiência e dá uma adrenalina incrível, né? Nessas horas que você vê assim, a autoconfiança do instrutor, porque para a gente continua sendo um mistério, né? O comportamento de um falcão. Deu um nervoso danado. Olha, eu não tinha pensado em experimentar não, porque eu tô com bastante medo, mas o Thiago falou que é seguro, então eu vou tentar. Coloca a luva aqui na mão esquerda, que tem que ser. Ela tá ali na árvore. Levanta aí, ó, filho, vai. Agora ele vai apitar e ela vem. Levanta. Ai, meu Deus. Ai, que pavor, nossa. Ai, como é que faz? Como é que faz ela sair? Nossa, que medo! Meu Deus do céu, dá muito medo. Para deixar o contato com a ave mais íntimo, se é que é possível, a Thaís, esposa do Thiago e bióloga também, tratou logo de dar um nome para o gavião. O escolhido foi o Indy. Ele veio de um criador em Niterói e está há 1 ano e meio ao lado do casal. Conquistou até um quarto na casa. É uma parte integrante da família, sempre tem preocupação, vamos viajar, temos que levar ou deixar alguém de confiança junto, né? Não deixamos ela dormir sozinha. E para terminar a reportagem, um almoço inspirado pela falcoaria, a carne de coelho, tão apreciada pelos gaviões asa de telha. A arte que aproxima os homens dos animais selvagens. Nobre arte da falcoaria. As imagens de Poxim em Alagoas encerram o Via Brasil. Se você quiser rever este ou outros programas, entre no site Globo News Play. A gente se vê na próxima semana. Te espero, até lá.